Eu sei a vida para quem vem de baixo, para quem não tem muitas mãos estendidas, para quem não tem herança, é difícil, né? A gente não tem um chão sólido ali para poder pisar, né? A gente não tem como olhar para trás e ter um lugar para voltar. E eu sei disso, meu marido sabe disso, né? Porque nós estamos realmente começando a nossa vida do zero, sem muitas coisas, né? E esse vídeo é com o intuito de contar para vocês um pouco da minha trajetória e trazer luz, inspiração para vocês e quem sabe mostrar um caminho para que vocês possam também sair do salário mínimo, né? Porque eu sei que o salário mínimo, eu costumo dizer que a gente não vive, a gente sobrevive com ele. Na verdade, o salário mínimo tá quanto? 1.621, se eu não me engano. Mas eu sei que com os descontos a gente recebe bem menos do que isso, né? Então, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Priscila e sejam bem-vindos ao meu canal, né? Esse vídeo que eu tô fazendo é sobre, né, como sair do salário mínimo, como vocês vão ver na legenda, mas aqui o meu canal eu criei para poder mostrar a vida real para vocês, tá bom? Eu quero trazer vídeos mostrando como que eu economizo, né, no mercado, quem sabe um pouco do meu dia a dia, mostrar para vocês como é o meu trabalho, como eu faço o meu trabalho, né? Uma rotina assim bem comum, sabe, de uma pessoa comum e que tem vontade de vencer, de viver, assim como muitos brasileiros, né? Que nós trabalhamos, saímos de casa para poder ganhar o nosso e ter uma melhor qualidade de vida, não é verdade? Então, hoje eu estou aqui nesse lugar, não é a minha casa, é o meu trabalho, mas eu dei uma pausa aqui, né? E aí eu tô sozinha, eu falei que vou gravar um vídeo contando um pouquinho, né? E já vou iniciar, né? Não vou enrolar. Vou começar a contar um pouquinho da minha família, da minha trajetória, para vocês verem até eu conseguir chegar, né, no ápice do momento, né? Enfim, eu vim de família humilde, vou dar uma pincelada da vida da minha avó pra cá. A minha avó analfabeta, trabalhava na roça, depois ela trabalhou como gari, né, ela varria a rua, e o meu avô também da roça, né? Aí eles tiveram a minha mãe estudou até a 4ª série, o meu avô falou pra ela, vai ter que sair da escola pra ajudar a gente na roça, e assim ela fez. Depois ela me teve, e foi quando o meu pai faleceu, e ela começou a me criar só. Um tempo depois ela entrou num novo casamento, né, mas ele também tinha emprego na roça, e aí eles resolveram mudar para uma cidade grande, né, para uma capital, para tentar uma vida melhor. Chegando lá, minha mãe trabalhou de doméstica a vida inteira, e esse companheiro dela trabalhava como auxiliar geral de limpeza, né, trabalhava em grandes empresas, né, mas era como auxiliar geral, gente, era salário mínimo, né, era um salário comum, né, e depois ele começou a trabalhar como servente de pedreiro e assim foi. Muita dificuldade, tá? Depois nós tivemos que sair da capital e fomos pro interior. E chegando lá foi mais dificuldades ainda, né? E eu sei, eu quero comentar uma coisa pra vocês, que quando a gente cresce nesse ambiente, a gente não tem muita expectativa e o ambiente ele te molda, né? Não tô justificando, porque eu sei que foi escolha minha, né? Mas eu vivia aquela vida e eu sempre fui uma pessoa que queria mais, né? Mas nessa ânsia de querer ter mais, acabei enfiando o pé pelas mãos algumas vezes. E aí foi quando eu cheguei nessa cidade pequenininha e eu vivia muitas coisas dentro da minha casa, que não é o intuito do vídeo aqui agora, mas eu queria sair daquela casa. E aí eu conheci uma pessoa, eu engravidei e acabou que eu fiquei sozinha com a minha filha. E eu tive que começar a me virar, né? E deixa eu só fazer um comentário. Quando eu tinha mais ou menos ali os meus 13, 14 anos, naquela época, eu sempre fui muito trabalhadeira. Então, nessa época, eu já pegava criança para poder olhar, né? Mas é aquilo, gente, organização financeira zero. Não sabia nada sobre questão financeira. Tudo que eu pegava, eu gastava. Enfim. E aí, depois que eu tive a minha filha, eu falei, bom, eu vou ter que me virar.
e eu comecei a trabalhar num lugar fazendo faxina para uma pessoa. E nessa época ela me pagava R$ 35 o dia que eu ia. Isso era 2012, tá? E era aquilo, gente. Depois eu tive que sair dessa casa. Eu arrumei um serviço numa pousada que tinha lá nessa cidadezinha. Mas, gente, não, minto. Antes dessa pousada, eu comecei a trabalhar numa padaria. E nessa padaria, essa moça, ela me pagava R$ 300 o mês. Lembrando que em 2013, o salário mínimo estava mais ou menos ali nos R$ 900. E outra coisa, essa cidadezinha que eu morava, gente, era bem pequenininha, né? Hoje ela tem mais ou menos uns 5 mil habitantes, então eu creio que naquela época era menor, tá? Ou tá mais ou menos nesse tanto de pessoas. Então, quando você conseguia um serviço lá, dificilmente você conseguia um serviço assim de carteira assinada, que as pessoas te pagavam pelo menos um salário mínimo. Pra quem mora no interior sabe que é assim, né? Você vai lá, você combina com o dono de boca a boca e ele te paga o valor que ele quer pagar, e aí se você aceita ou não. E você não tem saída porque você tá naquela cidadezinha, a cidade grande mais próxima que tinha perto de nós era 1h30, então as pessoas não tinham como fazer, era aquilo que tinha que pegar. E aí eu comecei a trabalhar nessa padaria, ela me pagava R$ 300 por mês, mas eu saí, gente, porque a dona era assim, ó, a padaria era na frente e a casa dela atrás, então ela queria que a gente desse conta da padaria e na casa dela também. Eu falei, não, aqui não tem jeito. E aí comecei a arrumar um serviço nessa pousada. Nessa época eu ganhava R$ 200 o mês. R$ 200 o mês. Lembrando, o salário mínimo estava mais ou menos ali em torno dos seus R$ 900, tá bom? Não sei certinho, mas eu sei que tava pra mais de 900, tá? Então, mas eu peguei, gente, porque era o que tinha, né? Igual eu falei pra vocês, eu tinha uma filha, ela tomava fórmula, era R$ 50, então era o dinheiro da fórmula dela. Então, e nessa época também eu recebi um benefício social, que hoje é o Bolsa Família. Hoje eles pagam um dinheiro maior, mas naquela época eu pegava R$ 120. E era o dinheiro da fralda. E era isso, gente. E não tinha. Se eu precisasse de comprar uma calcinha, eu ia ter que me virar, sabe? Eu ia ter que esperar a doação de alguém, porque eu não ia ter como comprar. Então, assim, nós fomos. E aí a dona dessa pousada um dia falou, olha, eu vou precisar de baixar o seu salário para 150. Aí eu fiquei desesperada. E aí foi quando apareceu um familiar meu, por parte de pai, e falou, não, vou te tirar dessa situação. E me levou para uma cidade maior, né? Essa cidade mais ou menos tem uns 300 mil habitantes. Então ali eu comecei até as minhas experiências profissionais na carteira. Foi quando eu consegui o meu primeiro trabalho de carteira assinada numa padaria. Eu não dei muito certo lá, gente. Fiquei só o primeiro período de experiência, porque por mais que eu tinha experiência desses outros empregos, eu ainda era muito ingênua. Tudo que a gente fazia lá era na mão e tudo. E quando eu cheguei lá era totalmente diferente, que tinha os maquinários e as meninas não tiveram paciência para poder me ensinar. Mas logo depois eu já me agarrei em outra padaria e fiquei lá nessa padaria mais ou menos uns 8 meses. E nesses empregos que eu arrumei, eu trabalhava no período da noite, trabalhava aí de 2 até as 10 e pouca da noite. E eu falei, nossa, esse horário tá muito puxado pra mim. Vou ter que me virar. E aí foi quando surgiu uma oportunidade que tava abrindo um novo supermercado lá nesse mesmo bairro onde eu trabalhava. Eu deixei currículo e fui selecionada como operadora de caixa. Então eu consegui esse trabalho, a minha primeira experiência de operadora de caixa. E comecei a trabalhar num período da manhã, né? Que eu pegava aí 9 da manhã e deixava o serviço às 18 horas. Então já tinha melhorado. E eu nessa época, né, com o acerto da padaria, eu já tava morando sozinha e tudo. Isso foi 2015. E foi quando eu também conheci o meu marido, né? E quando eu conheci o meu marido, ele tava desempregado. E eu falei, bom, você precisa trabalhar. E aí eu tinha uma empresa de frente pro supermercado onde eu trabalhava, ele deixou o currículo e conseguiu um serviço. E aí, gente, foi quando começou a minha história com ele e o nosso ciclo. Porque era assim, ó, quando eu tava empregada, eu conheci ele, eu tava empregada e ele tava desempregado. E aí ele arrumou um trabalho. Quando ele arrumou um trabalho, eu fui demitida. Esse supermercado tava pra falir e ele começou a demitir as pessoas. E aí eu fiquei desempregada.
E depois eu consegui arrumar um serviço em outro supermercado, aí ele foi demitido. E assim, gente, foi um ciclo desse jeito, tá? Nesse meio de tempo eu tentava me virar do jeito que eu podia, né? Eu tenho aqui os vídeos dos meus artesanatos que eu fazia. Eu vendia artesanato, quando ele estava desempregado eu fiz brigadeiro para poder vender. Nossa, eu fazia muita coisa. Nessa época eu trabalhei de barman, né? Eu fazia freelance aos fins de semana, sexta, sábado, domingo e cobrava R$ 40. E era barato naquela época, essa época era mais ou menos ali 2016, né, mais ou menos, 2017, eu cobrava R$ 40 e o pessoal já tava cobrando o dobro, nessa época era 80. E eu cobrava 40 para poder ter serviço todos os fins de semana e ter pelo menos um dinheirinho garantido. E, gente, fui assim, foi até que chegou um ponto em que eu e meu marido nos separamos. E eu tava trabalhando nessa época já no supermercado, né? Eu tinha subido de cargo, mas na verdade o salário não mudou, eu continuei ganhando o salário mínimo do mesmo jeito. Na verdade eu só mudei de setor. Eu trabalhava de operadora de caixa e fui pro setor de perdas e furtos. Mas, gente, era salário mínimo do mesmo jeito. Então, eu tô contando isso pra vocês porque isso lá na frente vai fazer um pouco de sentido. Vamos lá. Era perdas e furtos e trocas de mercadoria, né? Mercadoria que vencia no mercado e tudo. E nesse meio tempo que eu e meu marido separou, a vida dele deu uma deslanchada, assim, né? Porque ele começou a pegar contratos temporários e vir aqui para São Paulo. Então, como não tinha nada, né, que segurava ele, ele vinha para cá e começava a fazer esses trabalhos. Lembra aquele emprego que eu arrumei para ele? Nessa mesma área, né? Ele é mecânico de válvula, né? Mexe com automação industrial. Então, ele conseguiu um contrato, ele vinha pra cá e aí veio o Covid e tudo, ele pegou o Covid e aí a gente começou a se comunicar, nós voltamos. Depois que nós voltamos no nosso relacionamento, ele conseguiu uma proposta de emprego aqui pra São Paulo e ele falou, poxa, vamos comigo. E aí, gente, eu vim. E aí foi quando eu pensei, poxa, e eu tava ganhando salário mínimo nesse mercado, lembra? E eu pensei, a nossa vida vai mudar, né? Nós chegamos aqui em São Paulo e ele saiu, tipo, de um salário mínimo para poder ganhar 2. Mas eu cheguei aqui, gente, eu costumo brincar que quem ganha R$ 5.000 aqui em São Paulo é a mesma coisa que você ganhar um salário mínimo no interior, tá bom? Porque os aluguéis aqui são muito caros, o custo de vida aqui é muito caro. Tudo muito caro, gente. Tudo que você vai fazer aqui, você tem que dar um dinheiro, tá? Só falta um imposto para respirar. Enfim. Então, e eu, logo depois que eu cheguei, eu engravidei. Eu falei, poxa, e agora? Isso foi 2021. 2022, meu filho nasceu. E aí, quando foi início, mais ou menos ali de 2023, eu falei, o que eu vou fazer? Eu conversando com uma vizinha, ela falou, por que você não pega umas faxinas para você fazer? Coloca o seu neném na creche e começa a fazer umas faxinas. E é isso, gente, que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer faxina, eu descobri que faxina aqui em São Paulo ganha muito bem, tá? É a partir aí de seus R$ 200, tá bom? Então, você consegue tirar um bom dinheirinho. E eu falei, é isso que eu vou fazer. E eu comecei a encarar, gente. Eu tava prestes a enviar currículo para poder trabalhar no supermercado de novo, mas os supermercados aqui pagam, tipo, R$ 2.000 no máximo, tá? No máximo. E ainda assim tem uns que pagam 1.800, tá? E igual eu falei pra vocês, pra o custo de vida aqui em São Paulo, isso não é nada. Pra vocês terem ideia, quando nós viemos de São Paulo pra cá, nós saímos de um aluguel de 350 que eu pagava para um aluguel de 1.600, porque aqui é tudo caro, tá? E é assim, eu não tô falando bairro chique, não. É uma coisa simples, tá bom? Uma coisinha simples. E então, foi quando eu comecei a fazer a faxina e consegui sair da bolha, gente, em 2023, de sair do salário mínimo. Mas esse foi o caminho que eu consegui, que eu segui, né, para poder sair do salário mínimo. Eu comecei a trabalhar como autônoma, fazendo a faxina. Mas eu quero dizer para vocês, mesmo se eu tivesse continuado lá naquele supermercado que eu trabalhava de operadora e depois fui
para o setor de perdas e furtos e trocas, eu iria sair do salário mínimo. Sabe por quê? Porque eu comecei a fazer amizade e network com as pessoas, tá? Eu já tinha feito tanta amizade que eu comecei a fazer amizade, sabe com quem? Com os promotores de venda. Gente, promotores, por exemplo, como Nestlé, Seara, Piracanjuba, né, que são os leites, enfim, essas grandes marcas, Bauducco, esse pessoal ganha bem, tá? Assim, em comparação ao salário mínimo. Nessa época que eu ganhava salário mínimo, era 1.300 e pouco, se não me engano. E o pessoal que era promotor, eles ganhavam aí R$2.500. Isso sem as bonificações, tá? O salário deles era R$2.500. E quem trabalha nos frios como promotores ainda tem um valor a mais, que é tipo não é periculosidade. É um valor a mais porque você mexe ali com os refrigerados, sabe? Então, você ganha esse benefício, e aí muitos dão cartão alimentação, te dão ajuda com combustível. Então, o que acontece? Eu já estava me preparando, eu tinha tirado a minha carteira de moto e estava me preparando para poder comprar a minha motinha, mesmo que seja financiada. Por quê? Porque eu pensei, eu vou começar a trabalhar de promotora de vendas, porque eu quero sair do salário mínimo. E aí fica uma ideia para vocês, tá? Vocês podem fazer tantas coisas. Se hoje você está trabalhando de operadora de caixa, tenta se destacar. Quem sabe você vira uma fiscal de caixa, ou você faz igual eu, faz amizade com as promotoras e começa a arrumar um serviço de promotora. Trata o cliente bem. Eu já conheci pessoas que foram contratadas por outras empresas porque trataram a pessoa que passou no caixa dela muito bem e falou, não, eu quero você na minha empresa. E conseguiu sair do salário mínimo e ganhar um pouco melhor. Trabalhava em loja de roupas, sapatos, vendendo, você ganhava o seu salário mais comissão. Sabe? Então, tem tantas coisas que você pode fazer. Tira a sua carteira. De repente, você vai e financia um carrinho e começa a fazer entrega pelo Mercado Livre, pela Shopee. Ou, de repente, você fala assim, mas eu não quero arriscar sair do CLT desse jeito porque eu tô com medo. Mas tenta outras coisas. Abre uma lojinha no iFood, começa a vender açaí, começa a vender brigadeiro, sabe? Tem pessoas aqui, ó, na minha cidade, que eu já vi várias vezes os passarinhos cantando, que bonitinho, né? Eles pegam semáforos que tem quatro semáforos, assim, né? E aí essas pessoas ficam ali vendendo brigadeiro, quando os carros param, vai oferecendo e vende, tá? Eu mesmo já sou uma de pessoas que já comprou brigadeiro dessas pessoas, que já comprou coisas de pessoas. Aí essa menina, eu achei muito interessante dela, sabe o que ela fazia? Era máscara, tava de touquinha branca, de luva, então quer dizer, você já passa um ar ali de ser uma pessoa higiênica, né, que tá tomando cuidado ali com as suas coisas. A caixa dela bem limpinha, tudo bem arrumadinha, ela de roupinha branca, ela tava toda de branco, assim, que você vê que era uma pessoa que tava bem limpinha mesmo. Você sente vontade de comprar, você sente segura de comprar com aquela pessoa. Então, mesmo que você trabalhe de operadora de caixa, eu sei que você tem uma folga por semana. O que você tem feito? Ou, de repente, você pode começar a fazer um freelancer no final de semana. Eu já fiz isso tantas vezes, mesmo depois de sair do salário mínimo, como eu me entupi de dívidas, eu fazia renda extra. Eu vendia os meus artesanatos, como tem vídeo aqui, e trabalhava de freelancer numa sorveteria, trabalhei numa lanchonete, tá? Trabalhei numa barraquinha de venda que vende água de coco, pastel, fazendo freelancer. Eu fiz Uber. Então, gente, tem várias coisas que você pode pode fazer para poder sair do salário mínimo. Porque como eu disse, quem vive de salário mínimo não vive, sobrevive. Então, você precisa de tomar posição e sair. Tenha ousadia, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Faça network, converse com as pessoas certas, observa as pessoas e dê o primeiro passo.
Você já viu aquela frase? Dê o seu primeiro passo que Deus vai te dar o chão? É por aí, tá bom? Eu espero que esse vídeo trago para vocês a inspiração e ver que é possível mudar, tá bom? Mesmo para as pessoas que saem de baixo, tá? Como eu disse, os meus pais são falecidos, mas eles não deixaram herança para mim. O meu marido, ele também tá mudando de vida. Outra coisa, ele tá trabalhando nessa empresa, né, que ele tá hoje, mas ele tá se qualificando, ele, né, tá tentando o curso dele para ver se ele sobe mais de cargo, e assim a gente vai sempre evoluindo. E ele também não tem herança, não. Ele não tem pai, né, assim, que ele conhece. A mãe dele também sempre foi empregada doméstica, tá? E tanto a mãe dele quanto a minha mãe faleceu sem nada. Não tinha R$1, porque não tinha preparação financeira. E, infelizmente, a mãe dele tá caminhando pelo mesmo caminho. Então, e sempre ganhando salário mínimo. Nunca furou a bolha do salário mínimo, não. Nós somos os primeiros da nossa geração a acontecer isso, a furar essa bolha de salário mínimo. Então, é possível. Você precisa ter consistência e paciência no processo e, como eu disse, ousadia, tá bom? Eu espero que você se inspire nesse vídeo e veja que sim, é possível, tá bom? Deixo aqui o meu beijo, o meu abraço para vocês e te convido mais uma vez a se inscrever no meu canal, deixa o seu comentário e assista até o final, né, gente? Porque isso daqui é ouro, tá bom? Até o próximo vídeo.